Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 2 de janeiro de 2019. Este é o episódio de número 2. Pastores supervisionam o rebanho. Vamos começar olhando para o ensino bíblico. No primeiro episódio, ouvimos que os presbíteros são pastores. O verbo que descreve o trabalho dos presbíteros é o verbo pastorear. Então, olhamos para Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o apóstolo Paulo está falando aos presbíteros, também os chama de bispos e descreve o trabalho deles como pastorear a igreja de Deus. O outro texto foi a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 5. O apóstolo Pedro se dirige aos presbíteros e então, no versículo 2, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. Este pastoreio, ele tem vínculo com o trabalho de supervisão. É por isso, então, que os presbíteros também são chamados de bispos. Podemos voltar para Atos capítulo 20, versículo 28. Paulo diz aos presbíteros que eles foram constituídos pelo Espírito Santo como bispos para pastorear a igreja de Deus. A palavra bispo vem do grego episkopos, que tão simplesmente quer dizer supervisor. A palavra tem a junção de outros dois termos, sobre, e também o termo que tem relação com visão. Por exemplo, no português nós temos telescópio, microscópio, aqui episcopos, que é o termo para referir-se ao supervisor, aquele que tem uma visão sobre. Então, ele está encarregado de supervisionar a vida e a doutrina das ovelhas de Cristo Jesus. Então, o pastoreio envolve esse trabalho de supervisão. Ele tem que estar de olho nas ovelhas, ele tem que estar ciente da condição, das necessidades, dos cuidados que as ovelhas precisam. Então, isso ele faz através do trabalho de supervisão. Os verbos aqui em nosso texto indicam também isso. Por exemplo, no versículo 28, nós temos o verbo atendei. Bem aqui no começo do versículo de número 28. Vamos colocar esse com uma cor aqui. Marquei, pronto. Atendei. Isso é o verbo proserro. Este verbo, ele tem uma abrangência de vários significados aqui, mas eu destaquei o seguinte: assistir a si mesmo, dar atenção a si mesmo e aplicar-se ou concentrar-se em segurar ou apegar-se a uma pessoa ou coisa. Tem uma relação, então, com uma certa dedicação, com uma devoção do pensamento em direção a alguém, alguma coisa. Nesse caso, o presbítero, ele é chamado a atender por ele mesmo, no caso os presbíteros devem atender por vós, então cada um deve atender por si mesmo e pelos demais presbíteros, bispos, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, essa atenção, esse cuidado, este olhar em direção a esse atender, como traduz aqui a nossa versão da Bíblia, ao meio da Revista Atualizada, ele é direcionado aos próprios bispos, mas depois, então, a todo o rebanho. E o outro verbo é o verbo vigiar. Ele se encontra aqui no versículo de número 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O verbo aqui é o verbo gregoreo,
aqui significa tão simplesmente assistir, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Isso é o que significa o verbo vigiar, né? Então você está olhando para evitar que alguma coisa aconteça, algum mal aconteça. Então, um soldado no quartel, por exemplo, que está de vigia, ele está guardando ali o quartel, ele está vigiando. Esse vigiar é aplicado aqui aos presbíteros. Então, como parte do trabalho de supervisão deles, eles devem vigiar. A necessidade dessa vigilância aparece em nosso texto aqui, porque o apóstolo diz no versículo 30 que dentre eles mesmos se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E menciona lá no versículo 29 os lobos vorazes que não poupam o rebanho. Então, o pastor, ele vigia as ovelhas para que nenhum mal atinja essas ovelhas. Isso faz parte do trabalho de supervisão. Então, resumo: os presbíteros são constituídos como bispos para realizar a supervisão pastoral sobre o rebanho de Deus. Isto é responsabilidade, é um encargo que Cristo coloca sobre eles. O pastoreio envolve, então, atenção e vigilância sobre o rebanho. Não tem como pastorear sem estar observando as ovelhas, sem estar com elas, sem procurar saber a respeito delas, sem conhecê-las, sem conviver com elas. Então, não existe um tipo de pastoreio à distância. O pastoreio envolve atenção e vigilância sobre o rebanho. Futuramente veremos que isso tem relação com muitas questões, mas, por exemplo, tem relação com as visitas pastorais, com as conversas e com aquilo que o presbítero observa. Então, enquanto outras pessoas estão desligadas de certas situações, uma coisa que se fala, algo que se publica no Facebook, várias coisas são sinais que apontam, às vezes, para um determinado problema. O presbítero é o homem que vai estar atento a essas questões. Ele vigia, não é que ele vai fuçar a vida de ninguém, mas ele está atento. Caso ele note alguma coisa, ele tem que realmente providenciar os meios para proteger aquela ovelha de Cristo. Implicações. Para servir como presbítero, então, o homem precisa ter um coração pastoral. Isso, em outras palavras, quer dizer que ele já olha para as ovelhas, ele tem interesse, ele convive com elas, ele procura saber a respeito da situação dos seus irmãos em Cristo Jesus. Outra implicação: a igreja deve procurar por homens que prestam atenção às ovelhas de Cristo. Então, um homem que não mostra muito interesse pelos irmãos, pelos membros da igreja, ele está dando sinais que ele não vai ser um bom pastor. Um homem, para servir como um pastor na igreja, um presbítero que vai pastorear a igreja, ele deve realmente ter essa preocupação, esse cuidado. Então, por exemplo, você pode observar isso se quando você falta, alguma vez ele ligou para você, se alguma vez ele perguntou sobre como você está em Cristo, se você está crescendo, ou se os assuntos dele são assuntos que não têm nada a ver com esse cuidado e essa preocupação. Então, você pode avaliar se esse homem realmente tem um coração pastoral. Algumas perguntas para autoexame. Estou atento para ser capaz de indicar para o presbiterato homens que demonstrem preocupação pastoral pelo rebanho de Cristo? Então, há uma atenção, uma vigilância, em certo sentido, também da congregação. Ela está, vamos dizer assim, com o radar ligado para ver se encontra esse tipo de homem dentre os homens da igreja. Então, uma pergunta que cada um deve se fazer: eu estou atento a isso? Se eu, então, não me sinto chamado para ser um oficial da igreja, mas eu estou atento para dar a minha contribuição, observando se há homens na congregação que têm esse cuidado pastoral, mesmo sem ainda ter o ofício? Segunda questão: eu tenho demonstrado em alguma medida esse tipo de preocupação por meus irmãos? Então, quando alguém falta, você procura. Quando alguém está em dificuldade, você ora. Quando alguém precisa de ajuda, você ajuda. Você mostra esse coração pastoral e esse cuidado mútuo no corpo de Cristo?
você possa pensar sobre as suas respostas, possa orar a respeito e rogar a Deus que nos dê homens para servirem como presbíteros, homens que tenham um coração pastoral. Agradeço sua atenção, vamos encerrar agora o episódio 2, Pastores Supervisionam o Rebanho. Até o próximo episódio da série Amada Congregação. Que o Senhor te conceda graça, misericórdia e paz.